Olá, eu sou o Guilherme e eu vou apresentar nosso trabalho de engenharia de segurança. Então, inicialmente a gente escolheu o Run Codes para ver nossa vulnerabilidade. Então, eu vou contar aqui a história de como eu achei essa vulnerabilidade. Então, num dia, estava vendo o código do Run Codes para um projeto do Ganesh, a gente foi procurando nos arquivos. Nisso, a gente viu aqui no source que tem um código do Run Codes. A gente foi olhando cada um, chegou nessa pasta aqui, controller. E dentro dessa pasta aqui, controller, tem toda a lógica do programa. Então, como o programa deve funcionar. Então, a gente foi olhando aqui, lá, a gente achou esse arquivo aqui, o user controller, que ele define a lógica do nosso programa para o usuário, né? E tem todas as rotas aqui, cada função dessa é uma rota em específico, login e tudo mais. Nisso, lendo isso, a gente acabou encontrando essa rota aqui de recovery. E nessa rota aqui, a gente foi olhando, né, que é uma rota normal, pega o e-mail do usuário, procura no banco de dados esse e-mail, foi olhando, até que a gente viu essa linha aqui. E nessa linha aqui você pode ver que ele faz uma função hash. Função hash é uma função que qualquer input lhe dará um outro output único. E esse processo não é reversível, com esse input você não receberá esse output, então você tem uma via de uma mão única. Então a gente viu que tem o SHA, função tudo bem, ele usa essa função aqui, se for ver hash, ele pega os primeiros 10 bytes do SHA e coloca como nova senha do usuário. Mas se você olhar aqui, o hash ele só necessita do tempo que nós conhecemos, né, o tempo em segundos, desde 1970, quantos segundos se passaram, esse tempo significa, mas concatenado, esse ponto aqui é concatenação no PHP, com o salt, que é um segredo em específico do run codes, ou seja, até que a gente não tem acesso. Então, não, inicialmente achei que só chutando pelo tempo daria para você descobrir a senha, mas tem esse salt aqui que não deixa isso acontecer. Você pode ver aqui que ele coloca como nova senha. E então, nisso, qual que é o problema? Qual que é o grande problema disso? É que, se for ver, né, se duas pessoas mandarem aquisição de recuperar a senha e acabarem caindo aqui, ele vai gerar, ao mesmo tempo vai ser o mesmo e o sort vai ser o mesmo, certo? Então ele vai colocar a mesma senha para essas duas pessoas. E nesse processo de colocar a mesma senha de duas pessoas, as duas pessoas vão receber o mesmo e-mail e assim o atacante acaba lateralmente sabendo a senha da vítima, né? E sabendo assim a senha, ele pode invadir a conta, acessar tudo mais, ou seja, ele tem acesso total à conta. Isso é uma vulnerabilidade bem grave, que já foi arrumada no Codes. Isso daqui é um arquivo de versão antiga. Então, achada essa vulnerabilidade, ela foi reportada pelo MITRE, que é um grande repositório de CVEs. Então, a gente pode ver aqui esse site que tem a CVE do Run Codes, naquele arquivo mesmo, 1.5.2, que era o arquivo que estava aberto. Pode ver aqui onde tá, tem uma issue e tudo mais, tem a POC e a versão que foi corrigida. A gente vê aqui, é exatamente o que eu falei. E também foram atribuídas duas CWEs. Essa daqui de race condition, né? Porque
Tem que mandar os dois, se os dois chegarem ao mesmo tempo. A senha é a mesma. O condition é isso. Você tem uma condição de corrida, ou seja, tem dois ou mais recursos disputando o mesmo segundo, né? Nesse caso, se duas ou mais requisições chegarem no mesmo segundo, a recuperação de senha é a mesma. E um mecanismo fraco de esquecer sua senha, que é o 640. Então, um mecanismo fraco porque, primeiro, porque ele gera uma senha global, né? Qualquer usuário vai receber a mesma senha, então é um mecanismo fraco. Então vamos aqui uma explicação mais conceitual de como funciona o ataque. Então, pensamos que tenha o servidor do Roundcodes aqui. Esse aqui é um servidor. E pensa que tem a máquina do atacante aqui. Esse atacante, ele vai criar uma conta, tá? E pensa que dentro desse host tem um banco de dados, né? Tem as contas, tem lá admin @ram.codes, que já foi criado dentro desse banco de dados. Ele vai criar uma conta dele e o servidor vai responder com conta criada. E nisso ele vai, de algum jeito ele conseguiu descobrir que utiliza, ou chutou que o nome da admin é admin @runcodes.codes. Ele, o atacante aqui, ele vai mandar vários. Vou criar outro aqui para o atacante aqui. Aqui é o script do atacante. Então ele vai mandar várias requisições aqui, várias ao mesmo tempo. Aqui é com atacante @gmail.com, e na quest de baixo, já na quest de baixo tem admin@roncodes.com. E se tudo der certo, ele vai receber várias respostas do nosso servidor com os códigos que pode ser, pensa que deu 1, 2, 3, 4, ou deu ABCDF. Isso também deu ABCDF porque foi no mesmo segundo, mas eu penso que isso foi no segundo, depois passou um segundo, ele fez essas outras. Então, e esse ABCDF será aqui, ele será a nova senha do nosso admin, a nova senha do nosso admin. Então, sendo a nova senha do nosso admin, e como ele também é a nova senha do atacante, a nova senha só do atacante, o atacante pode mandar depois de tudo isso, ele pode mandar uma aquisição de login, admin@roncodes, e a senha vai ser ABCDF. Será aprovado, e depois disso o servidor aqui ele vai mandar um novo cookie. Esse cookie vai ser admin. Pensa, não é assim exatamente, não é assim, mas
ele pensa que já tem o login. E tendo o cookie do admin, ele pode fazer o que quiser. O exploit estará concluído. Você vê aqui, tudo depende de isso daqui, essa parte aqui, ser rápido o suficiente. Se o atacante demora muito, o script do atacante demora muito, demora 1 segundo já para mandar cada requisição, não vai funcionar. Então, é um dos motivos do porquê eu utilizei HTTP2 no POC, como vai explicar. Porque se você o HTTP1 funciona desse jeito aqui, ó. Tem uma aquisição que quer mandar, tem seu servidor aqui e tem um cliente aqui. Se quiser mandar uma aquisição, então get barra, vai mandar, o servidor vai responder. Agora, se ele quiser pegar os styles, se ele quiser pegar os styles, você dá um get styles CSS. Já o servidor vai ter que responder de novo com vai ter que responder de novo aqui, tudo certo, com o styles.css. Mas agora no HTTP2 você pode ter uma nova funcionalidade que você consegue fazer daqui, ó. Consegue só mandar isso P2, né? E o servidor ele vai responder com os dois elementos. Então, se for pensar aqui no nosso caso, se você fazer um recovery da senha, então você fazer um recovery duas vezes o mesmo recovery e aí ele vai mandar mesmo assim duas vezes, então def vezes def. Então a chance de acabar acontecendo uma colisão e os dois terem a mesma senha aumenta. Na primeira vez eu testei só usando HTTP1 e dificilmente funcionava, mas com HTTP2 dá colisão quase sempre. Então eu vou passar a palavra para o Chris e ele vai demonstrar realmente funcionando numa instância real. Ok, então continuando o que o Guilherme falou, a gente vai demonstrar o ataque utilizando o Metasploit. Bom, primeiramente para rodar o servidor do runcodes, né, que na versão 1.5.2 a gente tem que pegar o repositório aqui no GitHub e voltar aqui nas tags e pegar exatamente o commit dessa tag, no caso isso aqui. Aí a gente precisa dar no checkout, no caso eu já também já configurei o Docker que o servidor utiliza de antemão, então basta a gente rodar. Beleza, o servidor está subindo. Enquanto isso, acho que eu posso falar um pouco de como a gente fez para colocar o exploit no formato do Metasploit. A gente basicamente traduziu o código do script Python para um script em Ruby. Como você pode ver, é bem parecido com o script Python que o Guilherme mostrou. E a gente basicamente faz a mesma coisa, né? A gente manda e-mails nas duas contas até ter uma colisão durante o mesmo segundo, onde a gente gera uma mesma hash para os dois. E, bom, e precisa necessariamente ser Ruby para a gente utilizar como um plugin do Metasploit. Bom, deixa eu ver. Beleza, o servidor já subiu. Então, a gente pode
ir bem aqui. Bom, ele está rodando no 8080 e o servidor de e-mail ele roda na 8081. Faz aqui, tem que carregar. Tá, aí eu acho que a gente pode criar algumas contas aqui. Bom, pode ser em sec, sec@mail.com, em teste, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui podemos cadastrar e a gente tem que ir aqui no servidor de e-mail, confirmar o cadastro, aí beleza, ele sinaliza para o servidor que a conta está disponível agora para uso. A gente pode fazer a mesma coisa para um outro usuário. No caso, eu vou usar o meu e-mail pessoal para agilizar. Aqui a senha eu vou colocar ingisec123, diferente da última. Ingisec123. Beleza? Fazer o mesmo processo, ir aqui no servidor de e-mail. Confirma cadastro. Sinalizou, beleza. Então, agora a gente já está preparado para rodar o exploit, certo? Então, basta a gente vir bem aqui no servidor, voltar, botar o console do Metasploit. Aqui, esperar um pouquinho. Bom, agora a gente vai usar o script que a gente setou. No caso, já setei de antemão aqui para ele ficar no repositório do Metasploit. Ok. Beleza, aqui a gente carregou nosso script. Aí agora a gente carrega as nossas variáveis. No caso, aqui no seu localhost 180. No caso, eu acho que aqui só uma corrigir. Acho que o host tem que ser digitado mesmo, não pode ser localhost. Bom, anyway. Agora a gente seta o e-mail do ataque. No caso é ingisec@mail.com. E o e-mail da vítima. Victim email. Ok, agora a gente pode executar. Bom, o que vai acontecer basicamente é que o script vai emitir vários e-mails para o servidor de e-mail, certo? E a gente quer gerar colisões. Então, aqui, como você pode ver, o servidor está recebendo, está mandando em vários batches. E se a gente for aqui no servidor de e-mail, tem vários e-mails chegando, né, dos dois. Aqui a gente configurou, se não me engano, para 10 batches. Então, depois de rodado, a gente tem aqui. E se a gente chegar, a gente pode perceber que aqui no final teve uma colisão, provavelmente. O A23 aqui, D5C2, é a nossa hash. E do e-mail da vítima tem a mesma hash. Então, como a gente pode ver, teve várias colisões no meio do caminho. Temos aqui A8D2, A8D2. Uma coisa que a gente percebeu é que o script em Ruby ele está gerando mais colisões do que o script Python. A gente não tem tanta certeza o porquê, mas talvez a implementação em Ruby seja mais rápida e não tenha assim, um gargalo tão grande na hora de mandar os batches. Isso faz que as colisões aconteçam com mais frequência. E bom, para ver que funcionou, basta a gente verificar. No caso, ia chegar, né, no e-mail do ngsec@mail.com, desse usuário, ia chegar essa hash e ele basicamente iria colocar aqui o e-mail da vítima com
o hash que chegou no e-mail dele, certo? Dada a colisão. Aí no caso ele poderia, no caso não é 100% determinístico, né? Não é 100% garantido que haverá uma colisão se ele rodar o script, mas tem uma alta probabilidade. Então se não der certo, ele só roda de novo e vai tentando. No caso, aqui, login, entrou, certinho. Então, essa é a demonstração e volto agora para o Guilherme para o fim da explicação. Visto a demonstração aqui, temos como foi corrigido. Então eu mandei um pull request para o repositório do runcodes no GitHub, correção aqui para a issue, né, que é a vulnerabilidade. Então a única coisa que eu mandei foi que agora a mesma senha, mesmo que for no mesmo segundo, não será a mesma senha, porque agora depende também do e-mail. Se for pensar agora, a gente tem nosso queridão SHA-1 aqui, e antes ele só tinha 2 inputs, que era o tempo e o salt. Agora tem um novo input aqui, que é o e-mail, ou seja, ele não vai, duas pessoas aqui não vão ter o mesmo output, né, porque é uma função aleatória no número aqui, saída. Então você pode ter um admin e o atacante, eles vão receber duas senhas totalmente diferentes. Correção simples, mas foi efetiva. E é assim que eu vou finalizar a nossa apresentação. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e